Buga Vandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Idade moderna. Caramba, bicho. A gente tá vendo o quê? Os estados nacionais absolutistas. Bora recordar isso aí? Na Baixa Idade Média, nós tivemos uma progressiva centralização do poder. Aos pouquinhos, o poder que era tão difuso, né? Cada senhor feudal mandando no seu feudo, cada rei mandando no seu reino. Esse poder que era fragmentado, descentralizado, foi aos pouquinhos centralizando-se. Em cada região da Europa, isso aconteceu num tempo e com razões específicas. Se eu for olhar a Península Ibérica, essa centralização do poder teve muito a ver, tudo a ver, totalmente a ver com as guerras da Reconquista. Ali, os reinos de Leão, Aragão, Navarra, o Condado de Portugal foram se unindo, foi nascendo laço entre eles. E aí, depois do processo completo, eu tenho uma nova ordem, os Estados Nacionais. Esses Estados Nacionais, quando surgiram aí na transição da Baixa Idade Média para a Idade Moderna, eles eram pensados a partir de uma matriz. Pensava-se sempre que o rei é o Estado. O rei não ocupa o poder, ele é o poder. Essa noção que eu tenho contemporânea de alguém que ocupa um poder não é a noção do absolutismo. O absolutismo vê uma completa identificação entre o rei e o Estado. O rei é o Estado. Ora, qual de nós não se recorda daquela historinha dos livros de inglês de antigamente, de Guilherme Tell? O rei passou, ele não tirou o chapéu para o rei. E o rei ali inventou uma pena. Olha, você vai ter que atirar uma flecha, põe uma maçã na cabeça do seu filho. Lembra dessa paradinha? Olha, o rei inventou uma regra e aplicou a regra. Então essa noção que eu tenho hoje de executivo, legislativo, judiciário, ou seja, o poder tripartido, definitivamente não é a noção do absolutismo. O absolutismo tem como noção a concentração de poder nas mãos do rei. O Maquiavel pensou de um jeito, Hobbes, Baudin e Bossuet pensaram de outro, mas no fundo, todos pensando, o rei concentra, por vontade divina, todo o poder em suas mãos. O Estado é o rei. E a partir disso, esse rei vai organizar um conjunto de práticas econômicas. E aí a gente entra no tema da aula de hoje, mercantilismo. Então pensa no Estado Nacional moderno. Olha o emoji do pensa. É emoji mesmo ou é emoji? Eu não sei. Ou é miojo, hein? Eu não sei, mas me deu uma fome aqui, hein? Olha só, miojinho, hein? Galinha caipira, carne seca, é tudo mesmo miojo, hein? Ah, Vandim! Então, eu penso que, olha só, a ideia contemporânea de uma divisão do poder, fui falar em miojo, desconcentrei, ela não é a ideia do absolutismo. O absolutismo prevê a união, a concentração, a hipertrofia, o poder concentrado nas mãos. E assim organiza-se o mercantilismo. Tá legal? Ó, é o tema da aula de hoje, mercantilismo. E aí, quando eu pensei no miojo, eu estava pensando o seguinte, pensa num boneco. O Estado Nacional é um boneco. O boneco tem dois braços aí, beleza. Um braço político, absolutismo. O braço econômico, mercantilismo. Então mercantilismo e absolutismo andam juntos. São os dois braços do Estado Nacional moderno. Ô Vandim, mas boneco não pode andar com braço. Não morra, minha filha.
é só uma metáfora, tá bom? Não fica botando defeito na minha metáfora, não. Eu sei que não anda com os braços, mas eu quero pensar no meu boneco com 2 braços. Meu boneco tem 2 braços, um braço político, chama absolutismo, um braço econômico, chama mercantilismo. Arruma um boneco para você e faz a metáfora que você quiser. Sabuga nós, Landim! Tem que sabugar, ué! Então pensa, mercantilismo, qual o conceito? Conjunto de práticas econômicas, ligadas a quê? Ao rei absolutista. Portanto, em qual contexto? Séculos, sei lá, aí, 15 a 18, o início, meio da modernidade. Tá legal. Então, toda vez que eu penso no Estado Nacional moderno, a partir de agora, eu penso, politicamente ele é absolutista, economicamente ele é mercantilista. Mercantilismo e absolutismo andam juntos. Claro, quanto mais o Estado tem tesouros, mais forte é o rei absolutista. E quanto mais forte o rei é absolutista, mais tesouros ele junta. Então, olha só, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Tá vendo? As duas coisas se retroalimentam. Há uma relação aí que a gente chama de relação dialética. Ok? Olha que bonita a palavra. Relação dialética, entendeu? É uma relação de vem e vai, é uma relação de mútua cumplicidade. Conselho que te dou, não separe mais mercantilismo de absolutismo. Tá legal? Vamos pensar então nas características do mercantilismo? Porque se o mercantilismo é um conjunto de práticas, você vai precisar falar de algumas dessas práticas. A primeira delas é o metalismo, também chamada de bolionismo. O que é o metalismo? É uma concepção, é um ideal. O ideal metalista é qual? É o ideal de que quanto mais tesouro, ouro, prata, diamantes, etc., quanto mais tesouros um Estado juntar, mais poderoso ele é. Então isso é o metalismo. Agora lembra, quando a gente saiu da crise do século XIV, a gente saiu de uma grande confusão que era o quê? O solo esgotado, tanto para a agricultura quanto para metais. Então, onde tirar metais preciosos? A concepção é metalista. Ou seja, temos que ter ouro, prata, diamantes. Mas se na Europa não tem mais, como é que vai ser? Por isso, uma das outras características do mercantilismo é o colonialismo. É aí que entra a América. A América vem para suprir a Europa. De quê? De metais preciosos. Por quê? Porque o mercantilismo tem isso como ideal. É uma meta encontrar metais preciosos. Então, a primeira característica do mercantilismo, o metalismo, essa obsessão por ouro, prata, diamantes, etc. Outra característica do mercantilismo, o protecionismo alfandegário. O que é uma alfândega ou uma aduana? É um posto de controle entre um Estado nacional e outro, entre um país e outro. Então eu vou lá para os States, eu vou lá para Disney World. Disney World, menino, hein? Cuidado, hein? Você vai visitar a Disney World, na hora de ir embora, alguém grita, o Pateta está fugindo. Olha lá que você se mete em confusão aí, hein? Então, imagina que você vai na Disney World e compre lá um monte de penduricalhos eletrônicos para revender no Brasil. Cara, quando tu passar pela alfândega, o cara pegar você aí com, sei lá, 32 celulares, hein? O cara vai desconfiar que isso não pode ser para uso pessoal. Então ele vai sobretaxar seu produto. Por quê? Porque é assim que se faz quando você quer proteger a indústria nacional. Você sobretaxa, você cobra a mais daquilo que você está importando. Isso é o que está fazendo lá na alfândega? Protecionismo alfandegário. Vandinho, eu estava fazendo um exercício lá e falava assim que isso é para estimular as manufaturas nacionais. Mas não é? É claro que é, ué. Pensa, se eu estou inibindo a sua compra de um produto de fora, é porque eu estou incentivando o produto de dentro. Então, tanto faz eu dizer protecionismo alfandegário como sendo medidas para resguardar a indústria nacional, como também falar que isso é para estimular a indústria nacional. Tranquilo? Olha, há uma busca incessante por exportar, vender mais e importar, comprar menos.
Por isso eu quero uma balança comercial que dê superávit e não apresente déficit. Ou seja, eu preciso vender mais e comprar menos. Esse é o raciocínio do mercantilismo. Tá legal? Se você, por exemplo, Portugal uma época vende vinho para a Inglaterra, que é um produto mais barato do que o que ela compra. Portugal comprava o quê? Tecidos, manufaturados. Então estava sempre com a balança comercial desfavorável para si. Então, qual que é o objetivo de um rei absolutista quando ele organiza a economia? Vender mais e comprar menos, para que ele tenha a balança comercial favorável. Tá legal? Ter uma colônia ajuda muito nisso, porque você mete um pacto colonial sobre a colônia e obriga a comprar tudo de você. Não é? A colônia tem esse papel de comprar da metrópole tudo que a metrópole quiser chuchar nela. Tá vendo? E os monopólios? Tem tudo a ver com esse raciocínio, não é? A colônia não pode, por exemplo, usar o seu próprio transporte, ela tem que usar o transporte metropolitano. A colônia só pode comprar e vender para a metrópole. Isso é monopólio, ok? Monopólio, controle. Então, olha, quando você junta isso tudo nas mãos do rei, você está definindo a característica do intervencionismo estatal, o dirigismo econômico. Claro, eu te falei que no boneco você não pode separar o braço econômico do político, não é? Então, o rei não é absolutista, ele não é absolutista porque ele tem absoluto poder, então ele controla a economia. Então não faz sentido numa questão sobre mercantilismo falar, por exemplo, em livre cambismo ou livre comércio, é a mesma coisa. Não tem liberdade num ambiente onde o rei é absolutamente o senhor de tudo. Então, olha lá, protecionismo alfandegário, metalismo, intervencionismo estatal, ou seja, o rei intervém em tudo. Você não pode fazer o que você quiser. O rei intervém, dirige a economia, ok? Busca da balança comercial favorável, colonialismo, protecionismo, já falei, o monopólio, entendeu? Então, olha, brincar com isso tudo na sua cabeça e costurar o mercantilismo. Essa é a tarefa da aula de hoje. Tranquilo? Então, olha, vamos pegando aí suporte nos exercícios para ir clareando. Mas a gente ainda vai continuar um pouquinho falando de tipos de mercantilismo. Então, aguenta aí. Por enquanto, força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Ah, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração aí, deixa o seu like aí, inscreva-se.